Fala galera, beleza? Tô de volta na área, faz tempo que eu não gravo uns vídeos, né? Faz tempo mesmo que eu não gravo vídeo. E hoje eu vim falar um pouco sobre o medo de falar em público. Sabe que hoje a gente vive na era da informação e as pessoas que têm uma melhor desenvoltura geralmente ocupam um cargo mais alto, né? Um cargo de liderança, por conseguir conduzir uma reunião de negócio, uma reunião de vendas, um treinamento para os funcionários. Ah, um aluno, por exemplo, consegue uma nota melhor numa apresentação, né? Porque consegue disseminar melhor as informações. Mas, falando especificamente do medo, o que acontece? Existem vários tipos de medo. Tem medo de altura, tem medo de cobra, tem medo de rato, de barata, medo da morte. Só que um medo campeão mundial é o medo de falar em público, cara. Isso é muito interessante, isso é incrível. Como as pessoas têm medo de se apresentar, têm medo de se expor. Porque essa que é a verdade. O medo de falar em público vem do medo da exposição, medo da humilhação, de esquecer, de passar vergonha, essas coisas todas, né? E eu quero dizer para você que 95% das pessoas têm medo de falar em público. Estou dando aqui um resultado, um dado empírico, mas é por aí, viu? 95% das pessoas têm medo de falar em público. Então, se você tem a capacidade de superar esse medo e depois atrair a atenção do seu público, você vai estar um passo à frente de muitas pessoas. De muitas pessoas. E, não se sinta mal por você não saber apresentar ou ter medo de fazer uma apresentação. Porque você, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, tem medo. Tá? Até aqueles caras que você admira pra caramba, que são bons palestrantes, que são bons oradores, um dia eles também tiveram medo de falar em público. Acontece que eles praticaram. Foram fazendo, foram errando, foram consertando daqui, consertando dali, e aí são o que são hoje. Então, se você tem medo, é porque ou você não tem o conhecimento sobre um determinado assunto, o suficiente para te dar segurança, ou porque você não fez apresentações. A prática leva a maestria. Então, quanto mais você faz, mais você se sente seguro e mais você tem controle emocional. Porque você sabe onde errou, você vai melhorar aqui, vai melhorar ali, tá bom? E aí você pode falar assim, mas eu não tenho vergonha de falar em público. Você pode não ter vergonha de falar em público, mas será que você atrai a atenção do seu público? Porque tem gente que não tem medo mesmo. Vai lá, fala. Mas aí a palestra da pessoa é aleatória, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. A linguagem corporal não é adequada, o tom de voz, a velocidade da fala não é boa. Então, não é só não ter medo, não é só ser extrovertido. Existem outros elementos que fazem com que a tua palestra seja da hora, entendeu? Que são as técnicas mesmo de apresentação. Então, não basta não ter medo. É importante que você consiga desenvolver legal as ideias, tá? Mas falando especificamente do medo, eu quero te dar algumas dicas aqui para quem sabe quando você for fazer uma apresentação, você dá uma volta por cima, tá? Primeira coisa, você tem que tirar coisas que te dão mais ansiedade. E quer ver uma coisa que dá muita ansiedade? E eu vejo muitas pessoas utilizando isso, e aquilo ali, na verdade, está atrapalhando mais do que ajudando, é a cola. Papelzinho, folha de sulfite, que a pessoa está ali com a colinha e tal, e aí o que acontece? Ela está tremendo, a mão está tremendo. A mão treme, meu filho, a folha também treme também, vai junto. A mão dela treme, a folha treme, e aquilo ali vai gerando mais ansiedade. Então, tira a folha de sulfite. Quer ter uma colinha? Imprime num papel cartão, porque ele é mais rígido. Ou melhor ainda, utiliza o slide. O slide não é só a parte visual para quem está assistindo a tua palestra. Aquilo ali também serve de apoio para o palestrante, tá? Aquilo ali também é uma colinha. Então utiliza o slide. Deixa as tuas mãos livres, tá bom? Evita tomar um café antes. Tomar aquele cafezinho. Um cafezinho relaxa. Não relaxa, ele dá mais ansiedade. O cigarro também, ele não relaxa, ele dá mais ansiedade. Então evite coisas que te geram mais ansiedade, entendeu? 2, meio óbvio, mas não é tão óbvio assim.
Domine o assunto. Estude aquele assunto, vai pesquisar, vai buscar fonte. Domine aquele assunto a ponto de você se sentir seguro para falar daquele assunto. Você não precisa ser o expert sobre determinada coisa. Eu não sou o expert, o melhor orador, o melhor palestrante. Não sou. No entanto, eu dou cursos de oratória. O conhecimento que eu tenho me permite transmitir esse conhecimento. Eu tenho segurança suficiente para falar sobre isso. Eu tenho segurança suficiente, tá? Então, você não precisa ser o expert. Domine o assunto o suficiente, tá? E terceiro, se cerque de coisas que impulsiona a tua autoestima. Uma música boa, né? Um vídeo legal, um vídeo motivacional, não sei, alguma coisa que te eleve tua autoestima, que te relaxe um pouco, tá? Então, uma outra coisa muito interessante é o seguinte, a parte mais difícil de uma apresentação são os primeiros 5 minutos. Por quê? Os primeiros 5 minutos é um momento que você está muito ansioso. Quando você começa a fazer uma apresentação, já começa antes de você subir no palco. As pernas já estão tremendo ali, a mão suando, você suando frio, frio na barriga, uma diarreia, dá piririxe, dá um monte de coisa. Fazer o quê? Beleza, né? Aí você vai lá para frente do palco. Para você dominar os 5 primeiros minutos, que são os mais difíceis, conte um pouco da sua história. Fala sobre coisas que você sabe que você não vai esquecer. Um pouco do seu currículo, um pouco da sua história. As pessoas gostam de escutar histórias, viu? Porque elas se identificam. E os primeiros 5 minutos é o momento que a plateia também está te analisando. Será que esse cara é bom? Deixa eu ver o que ele tem para me oferecer. É um momento de análise. Então, utilize esses 5 primeiros minutos para contar um pouco da sua história ou do porquê que você vai falar daquele assunto, sem ser exatamente sobre aquele assunto, tá? Quando você se sentir mais relaxado, mais sintonizado com a plateia, aí você entra no assunto. E se der branco no meio do caminho, segue em frente. As pessoas não sabem que deu branco em você. Toca o barco, tá bom? Então, olha aí. Evite coisas que te dão ansiedade, né? Folha de sulfite, não segura a folha de sulfite, né? Busca o apoio no slide, evite aquele café, fumar um cigarro, que são coisas que geram ansiedade. Domine o assunto, se cerque de coisas que te dão mais prazer, que te dão relaxamento, e aproveite os primeiros 5 minutos para liberar a tensão. Fale coisas que é da sua história, coisas que são confortáveis para você. Tá bom? Bom, vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.